chega melhor mano a mano das quartas do Mundial de Clubes de 2025. Nós temos brasileiro nas quartas de final e não apenas brasileiro, mas também saudita está lá. Porque teremos uma quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que será entre Fluminense e Al Hilal. Eu acho que quando começou a competição, muita gente não achava que chegaríamos neste momento do torneio com esta eliminatória. Mas sim, ela vai acontecer. Eu não achava, mas na minha simulação eu botei o Fluminense nas quartas de final. Toma, você botou também? Não. Nas quartas a gente chegou a falar que o Fluminense podia ser pelos confrontos o brasileiro que ia mais longe. Eu lembro de falar isso isso eu cheguei a falar, mas é que tipo assim, então, eu não imaginava que ia ter nenhum nas quartas. Mas eu imaginei que ia chegar longe, isso eu falei. Mas não botei o Fluminense nas quartas, não. Vamos ver aqui. O Mano a Mano não quer dizer que... eu nunca sequer sonhei. Na simulação pós-mata-mata definido, não tinha projetado o Fluminense nas quartas, não. Pois então, vamos botar frente a frente os dois times. O Mano a Mano não significa quem vai avançar, apenas individualmente uma análise. Roda a vinheta. Vamos lembrar aqui o seguinte, o Fluminense mudou a sua escalação para jogar contra a Inter de Milão. Mas as entrevistas, tanto do Renato quanto do Thiago Silva, por exemplo, falaram ali de uma alteração para espelhar com a escalação, com o esquema de jogo da Inter. E aí, na oportunidade, o Renato veio com 3 zagueiros. Como não imaginamos que vá fazer isso contra o nosso grande Al Hilal, voltamos para a escalação tradicional, digamos, do Fluminense com o Renato, pra gente ver frente a frente aqui quem vai. E tem uma outra questão. Mano, eu não acho que o Al Hilal vai cometer o crime. Porque eu sinto que cometer o crime, quando a gente usa essa expressão no futebol, a gente tá falando de um time que seria azarão, que seria zebra, tá ligado? Não tô falando que você falou nesse sentido. Mas eu acho que pra esse jogo aqui especificamente, é claro, entre pegar o City ou o Al Hilal, quem você iria preferir se você torcesse o Fluminense? Ia preferir fugir do City. Então, pô, esse confronto aqui é acessível. Mas eu acho que o Al Hilal tá um time forte, mano. Eu acho que o Al Hilal não é um time de bobeira, cara. Eu acho que o Al Hilal, além de tudo, da capacidade técnica e tática, ele vai estar jogando com sangue nos olhos. Então eu acho que o Fluminense tem uma pedreiraça pela frente, tá ligado? Não acho que é um jogo de bobeira, não. Se você pega o mapa de ações do Al Hilal, o lado direito dele contra o Manchester City foi um troço inacreditável, com Cancelo, com Milinkovic, Savic e Malcom. Então, assim, eu imagino que o Renato vai fortalecer o lado esquerdo, e o Canóbio é um cara que briga, tem uma capacidade de recompor. Então, nós pensamos assim, vamos acertar. Isso que a galera precisa entender também, né? Ó, também uma xingada esses dias aí, menino. Não, a gente é que projeta, a gente não tem um... Bola de cristal. Não, a gente nem bola de cristal, nem um informante dentro das comissões técnicas para saber que time vai jogar, né? Ia ser uma loucura, inclusive. Fábio ou Bono, ô Bruno Formiga? A gente vai pelo... Mano, o Bono é um goleiraço. Sabe qual é o foda? Pô, isso aqui vai ser ficar em cima do muro, mas não por se omitir de uma escolha. Eu acho que aqui a gente tá partindo de uma premissa que os dois goleiros são nota 10. Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, os dois goleiros passam uma segurança, os dois goleiros são goleiros que a gente parte de uma premissa que só vai tomar o gol se for um gol que não tem o que fazer, pô. Eu acho que essa disputa aqui seria tranquilamente uma disputa que a gente pega e anula. Vamos pro que tem diferença do resto, que aqui os dois são nota 10. Pelo que estão jogando no Mundial, pelo momento... A gente tem todo mundo aqui à nossa disposição, quem a gente escala pro jogo das quartas de final da Copa do Mundo. Fábio. Isso. Vitor Sérgio. Eu acho que os dois estão muito bem, mas eu vou de Bono. Acho que o Bono tá num nível superior. Inclusive, o Bono fez uma defesa de Circo de Soleil no jogo contra o Manchester City, que é um troço inacreditável. Pra mim, é a defesa da Copa do Mundo. Teve gente comparando com aquela defesa que o Grui faz contra o Barcelona de Guayaquil. Não. Mas é diferente. A do Grui é muito mais difícil. Eu também acho. Também acho. Mas acho que aquela lá é o contorcionismo que o cara fez pra fazer a defesa. Ele praticamente caminha com as mãos, né? Porque ele precisa dar umas passadas com o braço pra poder chegar com o outro... Aquilo ali é Circo de Soleil. Se um de nós faz aquilo, já é caixão e vela preta. Você faz aquilo. Se eu me agacho, eu já desmancho, pô. Imagina faz na defesa. Eu já desmancho. Desmantela o Formiga. Puta que pariu. Nos outros tu teve uma vida fácil danada, né? Vai complicado, porque a tendência é afunilar, né? Putz, qualquer um aqui tá bem escolhido, tá? É difícil, mano. Puta merda. Eu vou com o Fábio.
um histórico gigantesco, né? Bom goleiro há 547 anos. 44 anos tem o Fábio? 44. É isso, não é? Né? 44. O Fábio joga bem O Bono, também, 24 o Bono anos. também não é garoto, né? O Bono tem 38, se eu não estou enganado. Tudo isso? Cara. Não, tá Vitor conservado, Sérgio. viu? O Bono não tem 38 nem a O Fábio pau, tem né? 44, Tá, bota o Bono. o Bono... Não. Pô, Não tem 38. eu chutaria que o Bono tinha tem 34. 28. Ah, é? 34. Eu diria 30. 34. É. Tem 34. Mas mesmo assim tá conservado o Bono, viu? Tem cara de moleque. 34 é o porra. 34 pra goleiro ainda... Tá. O Fábio, então, está eleito. Samuel Xavier ou Cancelo? Mano, eu que sou, pô, fã do Samuel Xavier, gosto do jogador, acho que o pessoal pesa mais do que devia na dele. Não tô falando que é craque, tá? É porque eu gosto de defender jogadores que pra mim são alvos de uma crítica maior do que deveriam. Mas não tem a mínima comparação aqui, pô. Aqui é João Cancelo, pô, com, assim, de olhos fechados. Não dá pra botar no mesmo balaio, entendeu? O Samuel tá muito bem, mas o Cancelo é outra prateleira de jogador pra mim. Cancelo. E aí? O Cancelo é aquela... tá na prateleira do craque insolente, né? Às vezes. Ele tem a capacidade, mas não é sempre que ele tá afim de usar, né? Indolente. Ele mete uma meiota baixa, às vezes, não mete também? O nosso Trent lá mete. Não, isso sim. Cancelo também? Eu acho que o Cancelo, ele... Eu acho que às vezes... Na cabeça dele, eu acho que ele é o Pelé da lateral direita. Então acho que às vezes isso gera. E da esquerda, né? Se botar ele na esquerda, eu acho que é o Pelé da esquerda também. Também vai. Eles perguntam pra ele e falam assim, eu sou o melhor lateral direito do mundo e sou... É isso. Imagina quando ele parar e rolar aquele TikTok. Cancelo ou Carlos Alberto? Cancelo ou Beckenbauer? Craques que não... Ignácio ou Koulibaly? Aí fica e a gente tá aqui achando que o Ignácio pegou esta vaga de titular, se tá? pegar, mesmo sendo... E vai estar justo se pegar. Entregue. 2 zagueiros. Mas acho que talvez a zaga das oitavas seja Koulibaly e Thiago Silva, né? A atuação do Koulibaly no Mundial como um todo. Como é que fica? Era um que podia estar no alto nível europeu se quisesse. No jogo contra a Inter, tu achou que o Thiago jogou melhor que o Ignácio? Acho que no mínimo a mesma coisa. Tá, perfeito. Agora o nível de cobertura, de organização, viu o levantamento do SofaScore mostrando que ele simplesmente não fez falta e nem tomou drible na Copa do Mundo, pô. Se é o Van Dijk, a galera tá dizendo que é candidato a melhor do mundo. Mas como é Thiago Silva, aí não serve. Pô, mas o Van Dijk, além de ser brabo, ele teve uma temporada especificamente que ele era um deus, pô. Que, mano, né, você assistiu o Van Dijk jogar, um negócio que você saía e você falava assim, mano, tá, rapaziada, ó, vamos revolucionar o esporte aqui, porque na história do planeta Terra, ninguém nunca defendeu que nem esse e aí é complicado. E o papo dele com o Renato. Não, é fantástico. Tudo naquela conversa é maravilhoso. É muito tem maneiro. A liderança dele de tomar a iniciativa, tem a liderança do Renato de ouvir numa humildade gigante. Eles jogarem a própria pelo postura do Everaldo e do Lima, né? Exato. O Everaldo falando, eu faço. E quem faz a esquerda? O Lima já mete, né? E aí você tem a sensibilidade do líder, a do outro em ter a noção, a leitura técnica ali. Aí o pessoal fala, é futebol em estado puro. Cara, não tem só a sensibilidade da coisa amadora ali de um time de amigos, mas tem o profissionalismo da leitura do que precisa, da entrega que é necessária, de um pelo outro ali. Pô, tem um resumo muito bom do que é futebol bem jogado e com sensibilidade, né? Que eu acho que é a melhor coisa que o Renato tem. E tem muita gente chata, seria muito legal mesmo que o Fluminense tomasse a virada nas duas finalizações da Inter. Eu acho que se é eliminado vai para outro lado, viu? Não, então, é isso que eu tô dizendo. Claro que tem. A galera claro que tem, mas o que eu tô dizendo é que... Olha a zona. O que eu tô dizendo é que a minha opinião seria a mesma, que o Inter fizesse as duas, pra mim seria. É isso. Pra mim seria. Ignácio ou Koulibaly? Vai de Koulibaly também? Então, cara, é uma pena que os últimos 3 jogos aí do Ignácio são coisas espetaculares, mas eu vou de Koulibaly, que acho mais zagueiro. Cara, o Ignácio contra a Inter foi um negócio... Cara, o que o Koulibaly fez contra o City, meu irmão, nossa senhora. Thiago ou Tambaqui? Aí não tem Thiago. como, né? Thiago ou... E o Thiago, eu acho que também, ele é mais criticado do que deveria pelo público brasileiro até, mano. O pessoal atrelou uma imagem a ele de tipo assim, um aspecto negativo que não bate com o gigantismo desse cara. O Thiago Silva é uma lenda. Ou... Qualquer um. Thiago... Então, aí, na verdade, o derrotado nesse confronto, você sabe quem é, né? Quem? É a produção, que ia ferrar a gente se botasse Thiago Silva contra Koulibaly. Meu voto seria Thiago Silva. E olha que o Koulibaly é uma pica. Mas aí esquece. Ela se ferrou e não vai trocar, porque já está gravado. Mas o derrotado, não pode. Você não pode. Perguntar. E eu posso não responder. O Abel lá, durante o Mundial, falou, você não quer fazer uma outra pergunta?
Não. Então, você pode perguntar e eu posso não responder, pô. O entrevistado é que diz se ele quer responder. Pô, mas, porra, né? É uma questão pra vocês assim tão crucial a ponto de fugir da pergunta? Se ela me pergunta ali abaixo, pronto, Thiago Silva. Thiago Silva. Amiga, você não vai me deixar sem essa Eu resposta. tenho pra mim que o Koulibaly deve ser fã do Thiago Silva. Thiago Silva ou Koulibaly, você escolheria quem? Thiago Silva, ele é o melhor zagueiro da Copa do Mundo de Clubes, pra mim é o Thiago Silva. Então é Thiago aqui eleito. Fuentes ou Renan Lodge? Renan Lodge. Aí, Também? beleza. Eu aí acho que é mais jogador também. Dureza. Perfeito. Também? O Fuentes, Lodge, o René fácil, jogou tranquilo. os 2 jogos, entre aspas, titulares, né? O Fuentes jogou contra o Ulsan, teve problemas ali Aí na é foda, recomposição. né? E o Renan Chega lá, o Fuentes faz um gol numa falha do Renan Lodge. Aí vão pegar a porra do corte, o Vascaíno falando que é fácil, tranquilo. Sim, eu sou a mula. Se jogarem 100 vezes, em 99 o Renan Lodge vai fazer um jogo melhor. Então, porra, a gente tá debatendo aqui jogador por jogador, não o que ele vai fazer necessariamente amanhã. Então, antes que o pessoal fique nessa, a gente tá comparando um com o outro. Lodge faz uma Copa do Mundo O René muito tá boa. suspenso, né? O René tá suspenso, suspenso, o Fuentes vai jogar, suspenso pelo segundo amarelo, e o Renan Lodge faz uma Copa do Mundo muito boa. Renan Lodge, que também é mais jogador também. Vamos começar o meio campo com o Bernal ou com o Rubem Neves? Acho que ali é a questão Cancelo e Samuel Xavier. O Bernal fez uma partida fantástica. Bom jogador o Bernal, por sinal, jogador alto. Tipo assim, se tu for ver, mano, eu acho que ele é um dos jogadores mais altos do elenco do Fluminense também. Não sei a altura exata dele. Fantástica no quesito ocupação de espaço Mas contra a Inter. caiu com dois grandes Muito aqui, né? do que a Inter não conseguiu fazer na região central, com o Di Marco afunilando, com o Lautaro se mexendo, foi por causa da presença do Bernal, mas o Rubem Neves é um outro patamar de jogador. Rubem Neves. É o Não Tuguinha? tem como, né? Vai brigar com outra galera aí, o Rubem Neves, e vai ganhar de alguns, vai perder de outros, mas numa outra prateleira. Muito que bem. Martinelli ou Cano? O Cano dos caras daí, né? O Cano. Martinelli. É o Mohamed Cano, na verdade. Martinelli. Martinelli é um que eu vou botar abraçado com o Samuel Xavier num grupo de jogadores que é mais criticado do que deveria. Eu ainda vou um pouco além. O Martinelli, ele não fica nem nesse grupo, porque ele consegue ser ainda melhor. O pessoal trata ele como se ele fosse um lixo, pô. Nunca entendi isso. Com Caio Inclusive olhando Enes. o campeonato, né? O campeonato, Martinelli. eu acho a Copa do Mundo do Martinelli Muito boa, boa. né? Também acho, também o acho. Cano, Lembra um pouco a Libertadores dele, que foi fundamental. foi o grande fator de diferença quando ele entrou no time. É que na oportunidade ele ainda tinha o André, né? Sim, e aí o o André André. chamava mais a atenção, eu acho, de alguma forma, assim. Mas esse Mohamed Cano, cara, ele é um jogador muito interessante. Ele é alto, ele faz ganha muito bem na disputa, faz a projeção, a infiltração. Mas eu acho que o Martinelli, nesse momento, eu escalaria o Martinelli, tem controlado o meio, inclusive fazia uma partida fantástica contra a Inter, até se machucar, acho que ele saiu com cãibras ou sentindo alguma coisa ali. Cãibra, né? Pareceu cãibra e acho que aí o Fluminense perdeu um pouquinho até do controle do jogo. Inclusive nessa Copa do Mundo eu vi cenas que a gente vê muito pouco na Europa, raramente vê na Champions ou nos campeonatos europeus, que é os jogadores tendo cãibra, né? Teve jogador de time europeu precisando do empurrãozinho no pé ali, que é uma cena rara da gente ver nas competições europeias. Aí a gente precisa buscar aí as explicações de temperatura, de calendário, não sei. Mas realmente é difícil ver. Nem na cera eles usam essa estratégia, né? Fazem de outra forma aí, chuta a bola pra não sei aonde, arrumam um quiprocó, mas não tem cara se jogando pra fazer. Se aconteceu na Copa do Mundo é porque os caras realmente estão sentindo. Nonato ou Milinkovic Savic? Sou eu? É tu. Sou eu. Milinkovic Savic, né? A partida dele... O Nonato já não me agrada tanto. E o Milinkovic me agrada muito. A gente tem falado isso, né? O Al Hilal, ele é um jogo, ele tem pelo menos ali os estrangeiros do Al Hilal. Ele é um time europeu. Os estrangeiros do Al Hilal, por exemplo, ele é um time, são estrangeiros de segundo escalão, alguns de primeiro escalão, né? O Milinkovic Savic teve muito tempo para ir para times grandes, United fazendo scout, Juventus fazendo scout e tudo. E acabou que saiu da Lazio para a Arábia Saudita. Então ele é um jogador de um outro patamar, né? E o Nonato está muito bem também. E contra a Inter, por exemplo, né, quando ele tira o Canóbio, o Nonato foi o cara de chegada e ele chegou para frente várias vezes bem. Mas o Milinkovic Savic é um outro patamar de jogador também. O Milinkovic Savic, inclusive, falou em entrevista, eu acho, tal, meio que... E aí, vocês vão rever agora os conceitos de vocês? De que eu vim para a Arábia para me esconder?
Não sei se foi para se esconder, mas ele outro, tinha um mercado ainda amplo e ele era um perfil diferente. Mas é um outro debate. Mas a gente deveria rever esse debate? Não, então, a verdade é que a gente já falou do Renan Lodge antes, que a gente às vezes dá uma escanteadinha pra seleção. O Campeonato Saudita, até aqui, ele tem uma disparidade gigantesca dos 4 principais times para os outros. Perfeito. Essa disparidade, a realidade ela está diminuindo. Porque começou a ser feito investimento também em outros times. Por exemplo, o Al-Qadsiya, que subiu, foi terceiro colocado, se eu não me engano. Foi terceiro colocado no campeonato. Chegou na frente do time do Cristiano Ronaldo, ou chegou empatado ali com a mesma pontuação. Então, o Neon, que está subindo da segunda divisão, já está para vir contratar um montão de franceses. Então, agora eu acho que o campeonato vai ter um outro nível, porque os outros times estão também... Outro nível de competitividade. Estão também se reforçando num nível para você gerar, sei lá, 8, 9, 10 times num nível muito bom. E aí, beleza, você melhora um pouco a percepção do campeonato. Acho que é se isso. você olhar os últimos, eu lembro de ter feito logo no início, ali em 2023, tem 2 anos e pouco, com polêmicas vazias, MLS e Liga Saudita. Se você dividir, a MLS distribui mais campeões do que a Liga Saudita, que era altamente concentrada. Mas a Liga Saudita, em nível técnico, pra mim, é muito melhor que a MLS. Aí vão falar, é claro, que eu tô falando isso que eu gosto do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo jogando na Saudita, e o Messi tá jogando na MLS. E aí você tá falando isso, porque você é um Ronaldete, tudo bem. Eu acho que o nível é pegar ali os melhor contra os melhor, eu acho que é amasso. No quarteto ali, entendeu? Com mais dominância. Então, enquanto competitividade, por mais que seja pior jogado para alguns, naquele momento a MLS tinha mais disputa, tinha mais estádio cheio, tinha mais jogador... Naquele índice da Opta de qualidade dos campeonatos. 2 anos atrás, né? Qualidade dos campeonatos. Eu falo essa porra aí, irmão. Não tem esse papo de tipo assim, pô, eu tava assistindo o jogo do Inter Miami, eu fiquei com pena do Messi. Não tem como ter pena do Messi não, meu parceiro. Pena do Messi. Ele escolheu essa porra. Ele montou o time. Ele só não botou o filho dele porque não tem o mínimo de idade necessária. Montou o time, escolheu todo mundo, botou amigos do Messi Futebol Clube. Na Liga Saudita, já não era, agora acho que isso vai mudar. A tendência, eu acho que a Liga Saudita vai dando certo e em algum momento vai, talvez passe. Mas, e aí tem que ver essa distribuição de campeões também, eles estão abrindo para SAF, investimento com outros times, o governo vai bancar, tá bancando já uma galera da segunda divisão. Então assim, existe um plano de médio e longo prazo. Gabriel Peck não é nada para você, Gabriel Peck é pica das galáxias. E eu tô achando que ele vai sair de lá, da MLS, porque para ele é, tipo assim, é maneiro, ele tá tendo uma vida legal, tá ganhando uma grana boa, tá se desenvolvendo, mas tá pequeno, entendeu? Tá pequeno. E acho que a tendência vai se aproximar na Copa do Mundo 2030, a parada vai ser cada vez maior. A deles não sei é de depois 34, como é que vai ser, né? Mas... 34. A deles é de 34. O Morphy vai com o Milinkovic, sabe? Aí é complicado, né? Um cara que até foge da regra ali, ele puxou outros também, mas era um cara mais novo. É diferente de, se você pegar, né, Cristiano, Firmino, Benzema, Mané, o Koulibaly, o Milinkovic-Savic, acho que estavam em outro lugar. O Mané... Rubem Neves... Eu vi que o Palmeiras está interessado no Peck, né? Sei lá, eu acho que se o Palmeiras contrata o Peck, ele ia fazer uma contratação melhor do que as contratações mais hypadas. Tipo, uma contratação melhor que o Facundo, por exemplo, na minha visão. E, pô, o Palmeiras gastou 100 milhões no Facundo. Um pouco também Rubem Neves. E Renan Lodge. A real é que o Al Hilal é um time europeu fora da Europa, né? Ele tem investimento de time europeu, elenco de time europeu, técnico europeu. Canóbio ou Aldalsari? Esse é o outro Aldalsari, o outro, né? Cara, esse não é o Salem, que é o cara que fez o Salem é um que jogaria na Europa também. O Salem é o melhor jogador da história da Arábia Saudita e fez o gol na Argentina, né, na Copa do Mundo. E é o batedor oficial esse tá do machucado. time, né? Esse tá machucado, é o Nasser, que faz um volante pela esquerda, às vezes contra o City jogou aberto na esquerda. Eu acho que em questão de importância pro time, acho versatilidade, eu vou de Canóbio. Canóbio. E a sua mascarinha, você vai com quem? Não é um confronto que me apetece muito, até porque acho que assim... Mas não é aquele que tu quer fugir pra votar? Tá. Acho que eu fugiria não pela dificuldade, mas não porque... pela dificuldade. Vamos falar, o Canóbio poderia ser um pouco melhor para esse voto ficar mais simples. Não me emociona. Mas o Nasser não é titular, o Canóbio é mais titular do que o Nasser, né? Então eu vou de Canóbio aí sem muito apreço. Tá, então Canóbio está eleito. Arias ou Malcom, Vez?
Uma pena não O Malcolm é muito pica. Dito isso, eu não sei se já teve algum mano a mano que eu reagi e não votei no John Arias. poder votar no Malcolm, porque o Malcolm tá fazendo um campeonato muito bom. Mas o Arias está fazendo um campeonato de brigar para ser o melhor do campeonato. É o melhor do campeonato antes de começarem as quartas? Acho que eu não me lembro de nenhum nome que você possa falar que é melhor que o Arias no campeonato. Não me lembro. Você tem, de repente, para pensar num Bellingham, que fez bons jogos muito bons. Você tem para pensar, de repente, num... O próprio Thiago Silva. Deixa eu ver. Num Thiago Silva. Você pode pensar O Gonzalo lá Kimmich. tá jogando bem. Você pode pensar num Kimmich. Você pode pensar num Kvaratskhelia. Mas eu acho que o Arias até aqui... O Kvara pode ser que daqui pra frente, né? Porque, mas lá, primeira rodada... Pô, mas a primeira rodada ele jogou pra caramba contra o Atlético de Madrid. Mas é tudo uma lerdeza que você tá vendo. Jogou muito contra o Botafogo, foi o melhor do PSG contra o Botafogo. Acho que foi o único que tentou alguma coisa. O Real coisa. é candidato também, tem 3 gols. Gonzalo Garcia, 3 gols e uma assistência. Ô, Morphy, Arias acho que seria voto cult, mesmo assim. Arias ou Malcolm? Arias não tem pra onde correr. Pra mim é o melhor jogador do campeonato. E o Malcolm, quando saiu, ele fazia uma partida soberba contra o City. Soberba. Tanto é que eu falei, cara, pô, se ele não pediu pra sair, é uma maluquice tirar. Aí depois veio a informação de que ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e pediu pra sair. Então, mas, porra, a partida dele era brincadeira. Então, eu também achei que, pô, dava pra colocar um Richard Rios aqui, mano. Não pra ser o melhor da competição, mas como eles colocaram vários nomes no bolo, pô, o Richard Rios é um cara que tem me chamado a atenção nesse, tipo assim, nesse recorte. Eu acho que poderia ser pelo menos citado ali, como, tipo, não ser descartado, entendeu? Brincadeira. E agora, o Bruno Formiga? Cano, Germán ou o Marcos Leonardo? Que voltou muito bem, né? A jogar muito bem o Cano, voltou ao normal, né? Ele só tem o ano passado fora da curva, pelo menos aqui no Brasil. Mas o momento do Marcos Leonardo é iluminado, né? Assim, o jogo dele contra o City também, muito decisivo. É difícil, cara, assim, são jogadores de poucos toques na bola. O Marcos Leonardo... Não, vamos falar na moral. Pô, fora de gol, é muito difícil você achar alguém melhor que o Cano. Tipo assim, pô, o cara é sobrenatural mesmo, extraterrestre, mas... Hoje, tipo, o Marcos Leonardo é mais jogador que ele, tá ligado? Eu acho que ele vai ter um repertório maior, eu diria, entendeu? O Marcos Leonardo é muito bom jogador, né? Até que o Marcos Leonardo se apresenta um pouco mais para participar, mas o jogo sem bola do Cano é muito importante. Pode ser que acabe 1-0 o Fluminense gol do Cano. Eu acho que pra agora, pra amanhã, Marcos Leonardo. Você, ô Vess? Eu acho que o Cano, apesar dos números dele serem bons no ano, já tem 15 gols no ano, né? O que... Se a gente considerar que nós estamos exatamente na metade da temporada, no projeto a fazer tipo uma... assim, eu acho que se o Germán Cano ele vai pro Hilal, eu não acho que ele banca o Marcos Leonardo, entendeu? Mas eu acho que se o Fluminense tem o Marcos Leonardo no elenco, ele vai jogar de qualquer jeito, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Temporada de 30 gols, que é muito bom, né? É que o Cano fez 2 temporadas de 40 gols, mas uma temporada de 30 gols sempre é bom pra qualquer um. Tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, porque naquela época, se eles fizessem 30, iam dizer, parou, caíram, crise, não largaram, essas coisas, né? Mas pra alguém normal, 30 gols é muita coisa. Mas eu ainda não acho. Tudo bem, o Cano seria, sei lá, terceiro da fila. Ele também não bancaria o Mitrovic. Não acho que o Cano ainda já seja o jogador que mas já mas foi. O Mitrovic não vai pra jogo. E talvez esteja ok, não sei, né? Sim. Porque a idade tá chegando, o tempo tá passando. E hoje, se eu tivesse uma vaga, eu iria com o Marcos Leonardo, que, pô, contra o City ali, fez 2 e, pô, teve outros 2 que passou muito perto. Mas vou te falar, o menino Cano, da onde tá, ele chuta, né? Ave Maria. Eu gosto. Às vezes dá uma irritada, imagino eu, torcedor aí, Inclusive, mas eu gosto. Tem muita gente falando, pô, se é pra levar o Richarlison pra seleção, tem que levar o Marcos Leonardo. E acho que se fizer esse parâmetro de comparação, os outros têm razão. Tudo bem, mas qualquer atacante, em qualquer lugar que não esteja sendo convocado, as pessoas falam esse texto. Se é pra levar o Richarlison, leva o Ruran. Se é pra levar o Richarlison, leva e inclua o nome de um atacante que fez um jogo maneiro. Eu acho que é justo levar o Igor Jesus. Então. Antes de levar o Marcos Leonardo, acho que é justo. É outro que entrou nessa lacuna aí que eu tô dizendo. É esse texto e a lacuna pra você completar. Assim, a primeira convocação do Ancelotti, só teve um centroavante e levou 5 zagueiros. Eu acho que fazia muito mais sentido você levar os 4 zagueiros, que normal, e ter levado um segundo atacante, que acho que deveria ter sido o Igor Jesus. Eu nem acho que a convocação do Richard tivesse problemas, não. Eu acho que
um jogador que ele conhece, que Sim. ele gosta, E beleza. pra uma primeira convocação, chamou, eu acho não que foi também. não foi bem, tem que ser reavaliado. Mas eu acho que o Igor Jesus já tinha que ter Esse sido confronto chamado, ali que já pingou o spoiler ali, rapaz. porque já estava jogando muito bem. E eu acho que tem um negócio, eu não sei se no caso do Ancelotti, tá? Mas acho que tem um negócio aí que era esperar o Pedro pra Copa, o Pedro vai ser o cara da Copa e tal, e agora a gente tá um ano da Copa, a gente não tem o Pedro jogando no seu... O Pedro acho não que é o hoje 9 é nem do loucura. Flamengo hoje, né? Então, Eu acho que hoje é loucura falar do tudo Pedro, bem, né? mas a gente pensou isso É, boa parte do tempo, assim, ele vai recuperar e ele vai ser o 9, porque ele é o diferente, blá, blá, e... Enfim, Renato Gaúcho ou Inzaghi? E aí? Que pica. rapaz. Os dois conseguiram modificar seus times e conseguiram levar, caramba, para um jogo, né? Para um jogo. Porque a gente podia ter tido já esse confronto, né? Se o Inzaghi continuasse na Inter. Verdade. Mas... Para um jogo. Caramba, para um jogo eu acho que eu vou de... Você acha que a Inter teria sido muito melhor contra o Fluminense se o Inzaghi fosse técnico? Não, acho que o fim de ciclo já estava marcado. Tá, né? perfeito. Acho que não mudaria muito. Caramba, quem que eu vou? Para um jogo, eu acho que eu vou de Inzaghi. Simone. Vai com quem? Eu vou de Inzaghi também. Acho que tem mais repertório e Foda-se, eu vou de Renate. Eu acho ele muito pica. passaria mais segurança pra um jogo, apesar Tu de que acha o que tem Renato... mais repertório? Eu acho ele eu- muito pica. Eu acho que tem mais Eu repertório. tenho dúvida se ele Acho tem que mais ele- acho que repertório, ele vou te tem falar. mais- tem Eu mais tenho dúvida. experiência Pode ser. nesse nível, talvez, eu acho. Tudo bem, mas mais repertório, eu acho que não, inclusive. Eu diria que mais do que dúvida, eu diria que ele não tem. Então, nós temos o seguinte, famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 5. Eu acho que o Renato Gaúcho é aquele cara que ele é o tipo de jogador que faz. É o tipo de treinador que faz o jogador acreditar. Ah, como assim? Ué, irmão, ele faz o jogador acreditar que ele é algo que não é, pô. E aí o jogador chega lá e performa num nível que ele nunca performou na carreira. E eu já vi o Renato fazer isso em vários cenários. Tem alguns treinadores que são assim. No time, no campo. E 7 a 5 contando o treinador. Eu acho que se Então- pegar o nível de investimento, tá um ótimo negócio. Porra! pro Fluminense, né? 6 a 5 pro Oilão. Pro Al-Hilal. Eu acho que tá de muito bom tamanho Sim, aí Paulo. e tem jogo, né? Mostra que tem jogo. Sim, com certeza. Fábio, Cancelo, Koulibaly, Thiago Silva e Renan Lodge, Rubem Neves, Martinelli, Milinkovic, Savic, Canóbio, Arias, Marcos Leonardo. Pô, eu acho que esse Canóbio destoa aqui, mas... Mano, tô ansioso. Esse jogo vai ser bom.